primeiro é ingerir coisas que não deveria. O segundo é deixar de ingerir coisas que deveria. Se nós somos para o terceiro ingrediente, quando você está estressado, você quer um chocolate, você quer um suco adoçado, você quer um refrigerante para aliviar um pouco a carga. E ela é causada por uma borrelia, por uma bactéria tipo borrelia, que é a chamada doença do carrapato. As esposas dos maridos que fumam têm 2 vezes mais câncer de pulmão do que as esposas dos maridos que não fumam. Tem estudos mostrando isso. Quer dizer, isso é chamado fumante passivo. Mas vamos voltar no nosso estresse. Esse estresse, hoje a Organização Mundial de Saúde acredita que o estresse esteja em mais de 90% das doenças crônicas. Existe um componente do estresse. Tá? Então, eu tenho as toxinas, eu tenho a desnutrição, eu tenho estresse. Deixa eu falar um pouco de infecção e infestação. Quando é bactéria, vírus é infecção. Quando é parasita, é infestação. Você diz assim, eu não tenho vermes, eu sou de classe média alta. Não quer dizer nada. Eu já fiz exame de fezes e deu negativo. Você sabe qual a sensibilidade de um exame de fezes detectar vermes? 10%. Você tem que fazer 10 exames para garantir que você não tem. Você fez uma vez e deu negativo, não quer dizer nada. E também depende muito do quanto você fez, porque os vermes estão no tecido. Eles saem na lua cheia para desovar e para copular. Você fala, mas a lua tem interferência? Pô, a lua não controla as marés? Os oceanos do mundo inteiro são controlados pela lua? Você acha que se a lua controla as marés, ela não vai ter influência sobre o desovar de vermes? Tem sim, e muito. Tanto é que quando nós damos remédio para verme, a gente começa na lua nova e tem que passar pela lua cheia. Porque senão não funciona. Se eu tomo um remédio fora da lua cheia, eu não atingi, os ovos não foram destruídos. Houve desovação e etc. e tal. Então, as pessoas pensam que elas não têm problema. Então, você vai fazer um exame numa facíola hepática, está muito frequente no paciente com câncer, um euritrema pancreático, que está no pâncreas de uma criança com diabetes tipo 1, está lá destruindo as ilhotas de Langerhans, porque o euritrema pancreático se alimenta de insulina. Você tem já no Brasil uma doença chamada doença de Lyme, Lyme, que é uma doença que foi diagnosticada pela primeira vez no estado de Connecticut, na cidade de Lyme, por isso que chama doença de Lyme. E ela é causada por uma borrelia, por uma bactéria tipo borrelia, que é a chamada doença do carrapato, que no dia do carrapato, esse carrapato que causa essa doença, ele tem um hábitat interessante, ele sai da toca dele à meia-noite, ele vai anestesia a sua pele para não doer, te dá uma picada e volta para dormir. 2 horas da manhã ele já está escondido na toca, então você não vê ele. Ele sai à meia-noite e volta às 2. E ele transfere para você essa borrelia. E essa borrelia agora vai te dar cansaço, fadiga, febre baixinha, e ninguém encontra, ninguém vê o diagnóstico. O médico brasileiro não está preparado para isso, porque acha que isso ainda não chegou no Brasil, e nós sabemos que chegou, e muita gente é diagnosticada com borrelia. Então, isso tem que ser feito. Outro problema sério é da toxoplasmose. Então, tem pacientes que têm toxoplasma no cérebro, pacientes que convivem muito com gatos, porque o gato é o hospedeiro definitivo. O toxoplasma passa pelo gato, ele chega no gato, ou via o camundongo, via o rato, ou via o ser humano. E uma toxoplasmose causa uma série de problemas, inclusive psiquiátricos. Esses pacientes psiquiátricos, esquizofrenia, por exemplo, que, dado para eles neurolépticos, o comportamento piora, eles têm doença, têm toxoplasmose cerebral. Então, as infecções dentárias são um problema muito sério. Você tira o siso, você acha que resolveu o seu problema, ficou uma coisa ali chamada cavitação. Você fez um canal, tratou um canal, o canal está maltratado, fica ali bactéria, forma um foco de interferência. Você tem uma cicatriz, a cicatriz perturba o seu fluxo de energia, de eletricidade. Nós temos eletricidade. Como é que você sabe que uma pessoa é viva
e como a pessoa está morta. A pessoa, quando está morta, a voltagem dela vai a zero. Acabou. A viva tem voltagem. Quando a voltagem vai a zero, então o que acontece? Os fungos começam a crescer, porque o fungo que vai te destruir um dia no cemitério já está aí com você. Você já carrega ele. O dia que parar a sua voltagem, o fungo é ativado e há a destruição do corpo. Entendeu? Então, esse processo infeccioso é muito importante ser estudado, porque aparentemente parece que a gente não tem clamídia, uma coisa muito comum, as infecções hospitalares que vão ficando cada vez mais sérias, porque os antibióticos, eles não matam as bactérias, eles não deixam elas reproduzir, eles atuam na membrana da bactéria, e a bactéria resistente, ela sai da membrana, ela fica sem membrana, é o chamado L-forma, as formas L, e elas criam esses superbugs, onde os antibióticos não atuam mais. E cada vez mais nós temos tendo esse problema das infecções hospitalares. Você deve conhecer alguém, ou ter um parente na família, alguém que foi para o hospital e acabou morrendo de infecção hospitalar. Isso não existia antigamente. E isso está acontecendo porque as infecções estão voltando e cada vez mais sério. Eu queria te conversar com uma outra coisa com você, além das toxinas, além da desnutrição, além do estresse, além das infecções e infestações, eu gostaria de conversar sobre a poluição eletromagnética, que apesar de ser invisível, ela te prejudica. Você vai dizer assim, na minha casa toda eu tenho Wi-Fi. Mas não é tão bom não, viu? Eu acho que quando você for dormir, você tem que desligar seu Wi-Fi. Porque se você mantém o Wi-Fi o tempo todo na sua casa, você tem ali uma carga eletromagnética constante. A nossa eletricidade brasileira, teoricamente, ela é 60 Hz, mas ela oscila mais do que 60 Hz. Esse processo de oscilação cria o que o canadense chama de dirty electricity, eletricidade suja, cria um campo eletromagnético maléfico para a sua saúde na parede onde você mora. Aí onde você está assistindo, você olha para um lado, você olha para o outro, tem paredes. Aí está correndo uma eletricidade. Essa eletricidade é dirty electricity. Se você trabalha com um celular, e principalmente se você tem um iPhone, um iPhone serve de antena para o outro iPhone, que serve para o outro, que serve para o outro, que serve para o outro. Contanto que ele esteja ligado. Você não precisa estar falando. Eu não sei se você já percebeu, quando você desliga o seu iPhone, o tempo que leva para ele voltar para ser funcionar. Eles já fizeram isso de propósito. Eles fizeram isso porque eles não querem que você desligue o seu iPhone. Porque enquanto o seu iPhone estiver ligado, mesmo que você não estiver usando ele está servindo de antena para os outros iPhones. Então, um vai passando para o outro. Então, você está constantemente bombardeado com uma poluição eletromagnética muito séria. Se você mora perto de um poste que tem um transformador de alta voltagem, está provado que isso cria um raio de 100 a 200 metros, seu sistema imune sofre com isso. Então, você vai vendo tudo isso, aí nós entramos nos nutrientes. Nós também gostaríamos de falar um pouquinho sobre a água, porque a água é o mais abundante nutriente que nós temos. 60% a 70% do seu corpo é água. E a água não é só uma substância, é um nutriente, porque a água causa hidrólise. No momento que é identificado que ela causa hidrólise, ela é um nutriente. Então, é o mais abundante nutriente que nós temos. Infelizmente, a água chega até a gente bastante complicado, porque eles têm que colocar cloro, eles colocam flúor, às vezes erra a mão no cloro, às vezes erra a mão no flúor, você recebe isso em excesso, você fala, mas eu uso água de mina, aí a situação é outra, porque a mina não está do lado da sua casa, tem que viajar da onde a água saiu na mina até a sua casa, e não vem de avião, vem de caminhão, e vai chamar a hora que é meio-dia, e o sol está batendo na carroceria do caminhão, e os plásticos estão liberando bisfenol A e fitalatos. Então, quando a água chega na sua mesa, ela já chega contaminada. Então, tudo isso temos que levar em consideração. Quando você vai no supermercado, você traz para casa muito gordura trans, porque os óleos vegetais, se deixassem como são, iam ficar rançosos em poucas semanas.
Então, para não estragar na gôndola, o que eles fazem? Eles fazem o que se chama hidrogenação parcial, e com isso eles fazem gordura trans. E a gordura trans faz aquilo não estragar. Você deve ter biscoito na sua casa que você comprou há 5 anos e está lá guardado. Porque é gordura trans. Uma estrutura que você vai comer, que tem 5 anos que está guardado, você deve desconfiar que deve ter alguma coisa, né? Deve ter alguma coisa errada. Por exemplo, se você tem... Eu tiro o leite da vaca, coloco ele em cima da mesa, em 2 horas ele está azedo, como é que você pode ter uma substância que agora pode ficar 180 dias fora da geladeira e chamar leite? Como é que um produto biológico que é azedo em 2 horas na sua fazenda, na cozinha da sua fazenda, ele agora pode ficar 6 meses fora da geladeira? Você há de convir que tem uma série de procedimentos que foram feitos ali que são antinaturais. Então, nós temos que passar a ver esse processo. O nosso genoma não está preparado para essa vida e essa alimentação que nós temos hoje. Nós dormimos menos, comemos uma comida industrializada, estamos nos envenenando com órgãos, com óleos vegetais que são trans e que são oxidados. Essa combinação de fatores e a vida estressante que nós levamos, isso, então, faz com que desenvolvam patologias degenerativas. Então, todas as doenças degenerativas crônicas estão aumentando no mundo.